Nós vamos abrir a palavra do Senhor, sequenciando a nossa exposição. Estamos caminhando para o encerramento. Hoje é marcada a última semana do Senhor Jesus Cristo, exatamente uma segunda-feira, tá? Que esses fatos aconteceram. Lucas capítulo 19, verso 28 adiante. Antes da leitura, nós vamos orar mais uma vez. Altíssimo Deus, te agradecemos por esses momentos de ajuntamento, de culto, de celebração ao teu nome. Pedimos, ó Deus, que no momento da ministração da tua santa palavra, o Senhor tenha misericórdia de nós, que sejamos sensibilizados por ti, que tu fales, ó Deus, poderosamente aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queria pedir só para os irmãos da junta, se possível, reduzirem o climatizador, porque esse barulho acaba sendo uma canção de ninar para muitos. Muitos acabam, o sinal cai, sabe? Eu acredito que aqueles que dormem, quer dizer, aqueles que fecham os olhos na hora da mensagem, estão orando por mim. Eu sempre olho dessa forma. Está numa oração muito intensa pelo pregador. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam caindo do lado, para frente, se assustando, nem sabem onde estão. Tem gente que dorme, que acorda, nem sabe onde está direito, né? Então, isso aí acaba contribuindo para que isso aconteça. Lucas capítulo 19, verso 28 adiante, nos diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, leamos: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões, de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Finalmente, Lucas mostra Jesus chegando a Jerusalém.
A viagem começou a ser relatada em 9:51. Essa viagem de regresso a Jerusalém, Jesus disse que havia necessidade dele voltar. Não sei se desligou completamente, acho que tem um pouquinho de vento, tá? Se não tiver, que está bem silencioso. Então, em 9:51, Jesus começa a sua viagem de retorno a Jerusalém, a fim de que ele atravessasse pela chamada Via Dolorosa, por sua execução, por sua morte. Perceba que foi do capítulo 9, verso 51, e aqui no 9, verso 28, ele chega em Jerusalém. Muitas coisas aconteceram ao longo do caminho. A chegada de Jesus a essa cidade foi marcada por duas reações. A primeira, o povo recebeu a Jesus como seu rei e como Messias, com algumas honrarias. A segunda reação das autoridades foram sentir-se ameaçadas por seu prestígio, o prestígio do Senhor, e temeram que o movimento de Jesus crescesse, ganhasse volume e transformasse as suas condições de mordomia dentro da religião judaica. Esse texto marca a última semana que precedeu a Páscoa. Lucas 9:51 é o início da escalada do servo sofredor em direção ao Calvário. Depois de uma longa viagem, Jesus finalmente chega a Jerusalém, que seria o palco da sua execução, ressurgimento e ascensão. Portanto, nós adentramos os últimos dias do Senhor nesse mundo. Começamos a exposição desse texto em julho de 2021. E nós estamos caminhando para o encerramento agora, próximo à Páscoa. Nós vamos falar muito sobre os últimos dias do Senhor, sobre a sua execução, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão e o encerramento do Evangelho de Lucas. Zacarias profetizou a vinda do Messias montado em um jumento. O nordestino ia gostar bastante disso, né? Se sentiriam honrados. Nós vamos perceber ao longo dessa exposição que o jumento não era o animal escolhido para os grandes generais, os imperadores que saíam à guerra e voltavam vitoriosos. Eles entravam na cidade com outros adereços, com outras digamos assim, outras montarias e até mesmo carruagens. Mas Jesus vem sobre um jumentinho. O tema dessa noite da mensagem é o Rei Bendito. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa passagem, ou essas passagens bíblicas que lemos, nos chamam a atenção para algumas realidades. A primeira realidade que eu quero chamar a atenção aqui, está do verso 28 até o verso 40, é a chegada do Rei. A chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quando Jesus ordena a preparação do jumentinho, não é porque ele tinha transtorno obsessivo, compulsivo ou toque. Porque ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele, a maneira dele, dentro das manias dele. O Senhor Jesus não era um maníaco, não tinha toque. É porque a vida do Senhor tinha de estar absolutamente centrada nas profecias a respeito desse rei, desse Messias, desse Salvador. Era chegada como um grande rei prometido ao longo dos séculos. Esse era o grande momento do cumprimento de todas as profecias em relação ao Senhor. Os seus discípulos, e quando eu me refiro aos discípulos, não estou pensando apenas nos 12, eles iam colocando as suas vestes, capas exteriores que se cobriam, para que Jesus passasse por sobre elas. Era como se fosse uma espécie de tapete vermelho estendido para que Jesus chegasse à cidade de Jerusalém. E como se não bastasse, a multidão, reconhecendo os muitos incontestáveis milagres e sinais de Jesus, que ele estava fazendo ainda, começaram a cantar o Salmo 118. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao Senhor, como diz outros evangelhos.
E esse era um salmo cantado especificamente na Páscoa. Aquela multidão que recepciona Jesus na entrada de Jerusalém estava reconhecendo Jesus como o cumprimento das promessas referentes à Páscoa do Senhor. A volta vitoriosa dos generais romanos eram muito diferentes, eram muito pomposas. Havia uma grande e enorme multidão quando eles venciam suas batalhas e voltavam para a capital, para Roma. Os nomes dos heróis nacionais eram gritados por toda a multidão. Veja que no texto, esse grupo que recepciona Jesus, os seus discípulos, não gritam o nome de Jesus. Eles cantam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os generais romanos voltavam com seus nomes sendo gritados pela multidão, eles desfilavam em carruagens de ouro, e os sacerdotes das diversas e múltiplas religiões do Império Romano queimavam incenso em honra aos generais vitoriosos. Jesus contrasta com todas as glórias deste mundo. Jesus não vem numa carruagem de ouro, tampouco num cavalo puro sangue. Ele vem em cima de um jumento. E ao que parece, o Senhor não tinha muito hábito de andar a cavalo, ele teve que ser ajudado para montar no jumento. E era um jumento meio complicado, porque esse jumento estava preso. Quem sabe um pouco de criação de jumento, o jumento, quando fica assim muito preso, não é muito utilizado, é porque é teimoso. É teimoso, meio que emburra no meio do caminho. E o bicho estava ali preso, e Jesus disse, olha, vocês vão achar um jumento preso. E quando vocês estiverem soltando, se porventura alguém perguntar por que está soltando, diga que o Senhor precisa dele. Assim o fizeram, e o jumento foi com eles. E o impressionante é que Jesus sentou sobre o jumento, e ao que o texto indica, o jumento não disparou e Jesus não caiu. Expressando o domínio do Senhor sobre todas as coisas, até mesmo sobre o jumento. Então Jesus não veio num cavalo puro sangue, ele veio como redentor do seu povo. Os fariseus, os líderes religiosos presentes ficaram profundamente incomodados com o reconhecimento que a multidão estava dando a Cristo. E ordenaram a Jesus que fizesse a multidão parar. Faça a multidão parar. Faça a multidão parar de cantar o Salmo 118 em sua homenagem. Meus irmãos, e Jesus responde-lhes, falando a respeito da sua soberania e do seu poder, que se aquela multidão parasse de cantar, as próprias pedras iriam clamar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Até mesmo as pedras clamariam. E há uma questão semântica aqui do verso 40 e do verso 44, né, que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. Mas o Senhor tem o seu poder soberano, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então a primeira realidade, o rei já chegou. Nós não estamos esperando a chegada do rei, mas nós estamos esperando a volta do rei. O estabelecimento pleno do reino, mas o rei já chegou, o reino de Deus já vos é chegado. Mas além da chegada do rei, uma outra realidade que aprendemos à luz desse texto é o alerta de julgamento, versos 41 ao 44. Veja que há mais um contraste aqui da alegria da chegada, a multidão muito repleta de celebração, tomada de um sentimento, entre aspas, bom e verdadeiro em relação a Jesus. Jesus, ao deparar-se com Jerusalém, quem já foi a Jerusalém sabe que é uma cidade alta, ela fica por cima. Quando você está chegando a Jerusalém, é como se fosse uma serra e você vê a cidade de baixo. A cidade de Deus, conhecida na antiguidade como a cidade de Deus, Salmo 48. E quando Jesus passa por aquele corredor e ele finalmente avista Jerusalém, aquela alegria do anúncio da chegada do rei se transforma
em um momento de tristeza e de profundo choro e de lamento. Os outros evangelhos falam que Jesus chora. Três ocasiões que o Senhor chora, que o Senhor lamenta. Uma delas, a morte de um amigo, de Lázaro. A outra, sua chegada em Jerusalém, seu lamento pelo destino de Jerusalém, uma cidade belíssima, cidade de Deus, conhecida na antiguidade dessa forma, e Jesus chora no jardim do Getsemane, já pressentindo nas entranhas a condenação pelos pecados daquele que ele haveria de salvar. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém estava perdendo a última chance que estava lhe sendo dada. Com a entrada de Jesus em Jerusalém, naquele domingo, ou naquela segunda, chegara o dia da visitação de Deus à cidade. Na linguagem da Bíblia, a visitação é um modo de julgamento e salvação. Deus está visitando. Quando Deus visita, ou Ele salva, ou Ele condena. Não existe meio termo. Deus viria à cidade para pedir contas. A cidade praticara a justiça ou promovera e multiplicara a injustiça. Essa era a indagação que permeava o coração do Senhor. Jesus se entristeceu porque sabia que os poderosos de Jerusalém não aceitariam o anúncio e a prática da justiça, que é o caminho da vida. E o resultado dessa recusa seria simplesmente terrível. A cidade seria atacada e tomada por seus inimigos sedentos de poder e de riqueza. A cidade seria absolutamente despojada, ao ponto de Jerusalém praticamente ser riscada do mapa. Só em 1948 são reconhecidos como um país com terra, com povo e com toda a sua questão constitucional. Desde 70 depois de Cristo, foi um povo sem terra. E não esse sem terra sem vergonha que tem aqui no Brasil, mas um povo sem terra mesmo. Eles foram derrocados do seu país, dispersos mundo afora. O tanto que os judeus sofreram ao longo da história. Eles sofreram muito, porque eles rejeitaram ao Senhor. Foi o dia da visitação. O julgamento foi devastador, como Jesus mesmo declara no verso 44, na cidade não ficou pedra sobre pedra, porque o cimento entre as pedras estava cheio de sangue da corrupção. A corrupção dos poderosos, a corrupção dos mais frágeis também. A corrupção do povo, o seu distanciamento do Senhor. Portanto, a entrada do rei em Jerusalém, esse nome Jerusalém significa cidade da paz. Simplesmente isso. Jerusalém, cidade da paz. Essa cidade não seria mais totalmente pacífica. Até hoje, para visitar Jerusalém, existem alguns pontos que você precisa ter cuidado. É patrimônio histórico da humanidade, pontos estratégicos de visitação são monitorados. Você pode visitar em segurança, mas há certas regiões que você não pode ir, porque são regiões de conflito. Portanto, é uma cidade que não teria mais paz. Ela não faria jus ao seu nome, mas causaria sofrimento, tanto para Jesus, quanto no devido tempo, para si própria. O que Jesus chorando anuncia aqui não era uma novidade completa, mas era o segundo cumprimento das maldições resultantes da desobediência do povo. O profeta Zacarias também havia anunciado essa mesma tragédia em Zacarias capítulo 14, verso 1 ao 7. O que Jesus anunciou aqui se cumpre de forma plena no ano 70 depois de Cristo. Tito Vespasiano invade Jerusalém. E o que Mateus 26 relata, Mateus 27, 28, falando sobre o julgamento.
é vivido pelo povo judeu ali. O texto bíblico diz: ai das mulheres que estiverem grávidas naquele dia. Ai dos que tiverem filhos pequenos. Todas as famílias foram despedaçadas. Os homens mortos, as mulheres violentadas, crianças mortas. O país inteiro disperso em ruínas, não ficou pedra sobre pedra. Eles entraram no templo, eles destruíram o templo do Senhor, até hoje está destruído. Até hoje. Dizem, eu não sei se é verdade, que o judeu ortodoxo tem um fundo internacional que ele guarda um recurso para a reconstrução do templo e a retomada dos sacrifícios. E parece que eles vão reconstruir o templo. Mas no local onde estava o templo de Jerusalém, sabe o que tem hoje lá? Uma mesquita. Uma mesquita islâmica. Exatamente no local que havia o templo. Dizem que aqui no Brasil nós temos 2 templos de Salomão. Um em São Paulo e um aqui em Taguatinga, olha só, né? Mas o templo de Salomão foi completamente destruído, como toda a cidade. O próprio Deus estava visitando a cidade em Cristo Jesus, mas Cristo não foi aceito nem recebido como Messias, como o filho de Davi. Aquilo que era necessário ser feito para que a paz fosse alcançada, a paz de Deus, a paz com Deus, a paz uns com os outros, a paz entre os homens, estava oculto aos olhos dos judeus daquela geração. Quem vai trazer a paz ao mundo não é as Nações Unidas. Eu olho para as Nações Unidas e eu vejo uma organização absolutamente ridícula. Ridícula. Que não influencia positivamente em nada. Em pleno século XXI, uma guerra acontecendo, fome pelo mundo inteiro. E dizem que estão para estabelecer a paz e o equilíbrio entre as nações. Não é uma organização das Nações Unidas ou qualquer outra coisa que inventem. Eu penso que essa organização é até uma afronta ao príncipe da paz. O promotor da paz é Cristo. E Jerusalém não entendeu dessa forma. Jerusalém rejeitou o Senhor. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas e dos mestres, ela estava perecendo por não conhecer a Deus. Se apegaram às trevas da religiosidade, ao invés de se apegarem à luz de Cristo. E isso tem um grande ensinamento para a igreja dos nossos dias. Nós temos uma forte tendência de nos tornarmos religiosos. Temos que valorizar a liturgia, temos que valorizar a ordem do culto, temos que valorizar o templo, a igreja. Mas lembrando que a essência da igreja é Cristo. A razão pela qual a igreja existe, a liturgia existe, é Cristo. Por isso que nós celebramos a ceia regularmente, para nos levar à pessoa de Cristo, para nos assentarmos à mesa com Cristo. É a nossa vida com Ele, a nossa jornada com Ele. Jesus estava entre eles, operando sinais e prodígios, e eles não o reconheceram como Messias. E essa foi uma das razões da sua condenação. Então, meus irmãos, além do rei que já chegou, além do alerta de julgamento pela recusa a Cristo, uma última realidade que esse texto nos ensina é que não há neutralidade. Verso 45 ao 48. Exatamente no centro da cidade de Jerusalém, na parte mais alta, estava o templo. O templo era o centro da vida do povo de Deus. Era como se fosse o coração do povo de Deus. E Jesus foi direto ao templo. Era segunda-feira. E o que Jesus viu ali? O templo estava transformado em lojas e bancos. Havia um câmbio ali também. Os estrangeiros que chegavam poderiam trocar dinheiro, uma casa cambial dentro do templo. Havia vendas de animais por um preço muito alto, inflacionado.
Veja que não é diferente dos nossos dias algumas situações. Se tem uma festa, algo assim, por exemplo, agora, essa semana chamada santa, o pessoal gosta de um peixe, o peixe dá uma disparada. Você vai, o bacalhau está um absurdo, já está um absurdo, aí fica mais que absurdo. E não era diferente no templo, porque as pessoas tinham que ir para adorar e precisavam ter os animais para o sacrifício. E a corrupção era tamanha, alguns comentaristas bíblicos dizem que a corrupção era tamanha, que o animal que era vendido era levado ao sacrifício, porém não era sacrificado, ele ia por detrás do templo e voltava para a banca para ser vendido de novo. Olha a corrupção. E Jesus chega ali e se depara com esse cenário. O absoluto desvirtuamento da casa de Deus. Era ali que estavam os poderosos que conduziam a vida. E tudo encoberto pela máscara da religião. Jesus ataca aqui, Lucas dá uma amenizada, né? Mas Jesus ataca e expulsa os cambistas, os comerciantes. E ao fazer isso, ele não estava só destruindo esse conceito falso de religião, mas também resgatando o sentido exato do culto a Deus. Ele chegara para assumir a casa do Pai. Ou seja, dali em diante o povo deveria ter uma vida diferente. Mesmo com esse episódio da limpeza do templo, eles continuaram na corrupção. A corrupção voltou. O verso 47 diz que diariamente Jesus ensinava no templo. E o que o Senhor ensinava ali? O Evangelho. Mas os poderosos ficaram incomodados com o Evangelho, porque o Evangelho incomoda aqueles que não creem. O Evangelho dói no ouvido. Quando se é falado de um Deus que vai requerer uma prestação de contas de todos e que Ele vai condenar sim, que existe inferno sim, inicialmente preparado para o diabo e os seus anjos. Ele existe. Mas lamentavelmente muitos que seguem as obras das trevas, seres humanos, criados à imagem de Deus, vão para lá. E a Bíblia fala que ali haverá choro e ranger de dentes, é sofrimento eterno. Essa mensagem não é agradável. Quando se fala de um Deus que salva pela sua vontade soberana, essa mensagem não é agradável. E Jesus estava a pregar o Evangelho. E os líderes religiosos se sentiam ameaçados em suas mordomias. O verso 48 diz que enquanto que o povo, ao ouvir Jesus, ficava dominado por ele. Era como que se a mensagem de Jesus chamasse a atenção do povo. Sabe aquela mensagem que você ouve com bastante atenção, porque você sabe que pode ter alguma coisa boa para você? Todas as mensagens de Jesus eram assim. Jesus nunca picava um fumo na mensagem. Ele sempre pregava uma excelente mensagem, mais do que excelente. E as suas ovelhas reconheciam a sua voz. E aquilo estava crescendo e se expandindo. E aí o verso 47 diz que aqueles homens começaram a planejar a morte do Senhor. Mas eles ainda não sabiam como fazê-lo por causa do povo. Por causa do povo. Meus irmãos, isso acontece em todos os lugares. A popularidade de um líder é muito decisiva para que ele fique ou saia do poder. Porque no poder tem outros poderosos, que às vezes não estão bem sintonizados com aquele líder. Mas se ele tem popularidade, ele fica. Dificilmente ele cai. Ele fica só se matarem. E eles perceberam que a solução para tirar Jesus de cena era executá-lo, era matá-lo. Eu estou falando aqui de líderes religiosos, como se fossem pastores, presbíteros, o conselho reunido. Precisamos matar Jesus. Precisamos dar um jeito de eliminar Jesus. E eles começaram a confabular como que isso aconteceria. Meus irmãos, de que lado você estaria? De que lado você estaria?
Você estaria do lado de Jesus, como aquela multidão? A mesma multidão que gritou Hosana e na mesma semana, sexta-feira, disse crucifica-o. Foi a mesma multidão. De que lado você está? Então, essa noite eu falei sobre o Rei Bendito, e o texto nos aponta, ou nos leva a algumas realidades, a chegada do Rei, o alerta de julgamento e que não há zona de neutralidade. O verso 10 desse capítulo diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, toda a narrativa do 9:51, todas as narrativas nos trazem a Jerusalém, onde Jesus se deu por nós numa cruz. Assim como aconteceu com todos os profetas ao longo da história bíblica, a pessoa e as palavras de Jesus causaram os mais diferentes efeitos sobre os seus interlocutores. Nós tivemos os sacerdotes, escribas e os maiorais do povo. Qual foi a reação deles? Verso 47, quero matar a Jesus. Eu quero rejeitar a Jesus, eu quero passar uma borracha no tudo que diga respeito a Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Nós tivemos o povo. Verso 48 diz que ficaram dominados por Jesus naquele momento somente. A maioria, a multidão, é sempre perigosa de ser seguida. É sempre complicado esse negócio de estar na moda, de todo mundo estar usando. Às vezes eu vou numa loja comprar uma calça e as camisas, a gente que tem uma barriga, né? As camisas slim, aquilo ali é um atentado. Eu falo assim, vocês não têm uma camisa para um homem, não? Um homem normal, que tem uma barriguinha. E as calças, que agora estão no meio da canela, apertadinha. Vocês não têm uma calça para homem, não? E a resposta é sempre a mesma. Não, é que é uma tendência. Todo mundo está usando, é o que mais vende. Todo mundo está usando. É moda. Meus irmãos, para onde a multidão vai, é preciso ter cuidado. É preciso ter muito cuidado. A mesma multidão que ficou dominada e disse Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, sexta-feira, quando Jesus lhe é apresentado com um contraventor consagrado, Barrabás, e Pilatos diz assim, olha, hoje é o dia de liberar alguém. Eu estou com Jesus preso e Barrabás, quem que vocês vão querer? A mesma multidão que disse Hosana, disse crucifica-o várias vezes. Várias vezes. Cuidado com a multidão. Os fariseus, 19:39, Jesus manda a multidão calar. Manda a multidão calar. Fariseu é uma figura interessante, que o fariseu é o tipo de pessoa, sabe aquela pessoa que fica na porta, não deixa ninguém sair e não deixa ninguém entrar? Está no mercado, tem muito fariseu. Que às vezes o corredor está bloqueado. Lá em casa quem faz compra sou eu. E eu sou assim meio acelerado sempre. Então você só imagina. Eu vou arrancando os carrinhos e passando e resolvendo. Mas o fariseu é aquela figura que fica na porta. Ele nem entra e nem deixa ninguém entrar. Ele não sai e não deixa ninguém sair. Então os fariseus disseram, Jesus manda calar. Deixa como está. Eles não precisam reconhecer que o Senhor é o Rei. E os discípulos? Os discípulos se submetem, servem e honram ao seu Cristo. E se você é um discípulo, isso vai ser testado nas provações. Logo após a ascensão de Jesus, os discípulos sofreram muito. Eles já sofreram na execução. 3 dias em confusão, nós vamos ver isso daí. Assim, 2 noites bem mal dormidas, 3 noites na verdade, bem mal dormidas, dispersos, confusos. Jesus se apresenta ressurreto, mas aí Jesus tem que ascender aos céus, e aí uma grande perseguição. E aqueles homens continuaram firmes como discípulos de Jesus. Se viesse uma perseguição, se você tivesse que pagar um preço por causa do nome de Jesus,
Será que nós iríamos muito longe com o Senhor? Meus irmãos, que Deus nos ajude a caminharmos como discípulos do nosso Salvador, na expectativa da sua vinda. Que possamos dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor.